Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte deste programa, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, você que começa o seu dia orando juntamente comigo, com todos os ouvintes deste programa. Quero desejar a você uma semana abençoada. Para você sacerdote, para você diácono, seminarista, religiosos e religiosas, coordenadores, ministros, povo de Deus, que a graça dele acompanhe a todos. Vamos viver essa semana bem, com muito entusiasmo, com muita fé, participando nas nossas atividades, na comunidade, na sua paróquia. Não deixe de participar da via sacra, da adoração, dos momentos de reflexão, daquilo que está programado aí pelo seu pároco, pelos sacerdotes, pelo conselho de pastoral. Vamos viver a nossa quaresma maravilhosa. E não deixe também de fazer sua confissão. Vá à paróquia, descubra os horários, se inteire deles, em que o sacerdote vai estar à disposição para atender a sua confissão pessoalmente. Confissão comunitária, ela não tem uma validade, não tem uma necessidade, pois não perdoa pecado grave e você não pode repetir a participação numa confissão comunitária. E confissão comunitária precisa ter uma justificativa que está lá nas orientações, na introdução ao ritual do sacramento da reconciliação. Faça uma boa confissão, bons propósitos de emenda. Nesta esteira da orientação e da vivência de Santo Tomás de Aquino, nesta segunda-feira, nós queremos meditar esse tema que ele propõe para nós. Pela paixão, fomos libertados do poder do diabo. O Senhor disse na iminência da paixão: agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todas as coisas atrairei a mim. João 12:31. Ora, o Senhor foi levantado da terra pela paixão da cruz. Logo por ela o diabo foi privado do seu poder sobre os homens. Sob o poder que o diabo exercia sobre os homens antes da paixão de Cristo, devemos fazer tríplice consideração. Primeira, relativa ao homem que pelo seu pecado mereceu ser entregue ao poder do diabo, por cuja tentação fora vencido. Segundo, relativa a Deus, a quem o homem ofendera pecando e que na sua justiça abandonou o homem ao poder do diabo. A terceira é relativa ao diabo, que com sua vontade perversíssima impedia o homem de alcançar a sua salvação. Assim, pois, no tocante à primeira consideração, o homem foi libertado do poder do diabo pela paixão de Cristo, porque a paixão de Cristo é a causa da remissão dos pecados. Quanto à segunda, a paixão de Cristo nos livrou do poder do diabo por nos ter reconciliado com Deus. No tocante à terceira, a paixão de Cristo nos libertou do diabo, porque nela o diabo ultrapassou a medida do poder que Deus lhe conferia, maquinando a morte de Cristo, que não merecera morte por não ter nenhum pecado. Donde o dizer de Santo Agostinho: pela justiça de Cristo foi vencido o diabo, porque apesar de nada ter encontrado nele digno de morte, contudo o matou, e portanto era justo que os devedores que detinham em seu poder fossem mandados livres, crentes em Cristo, que o diabo matou, apesar de não ter nenhum débito. É verdade que o diabo pode, ainda agora, com a permissão de Deus, tentar os homens na alma
e vexar-lhes o corpo. Contudo, foi-lhe preparado ao homem o remédio da paixão de Cristo, com o qual pôde defender-se contra os ataques do inimigo, a fim de não ser arrastado à perdição da morte eterna. E todos que antes da paixão resistiram ao diabo, assim o puderam fazer pela fé na paixão de Cristo. Embora não estando esta paixão ainda consumada, de certo modo, ninguém pudesse escapar às mãos do diabo, livrando-se assim de descer ao inferno, ao passo que depois da paixão de Cristo, todos podemos nos defender contra o poder diabólico. Deus permite ao diabo enganar certas pessoas em certos tempos e lugares, por uma razão oculta aos seus juízos, mas sempre pela paixão de Cristo está preparado aos homens o remédio para se defenderem das perversidades dos demônios, mesmo no tempo do anticristo. E o fato de certos descuidarem de servir-se desse remédio em nada faz diminuir a eficácia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta meditação é muito importante porque nela tomamos consciência do poder desse remédio da paixão de Cristo contra as nefastas e nefandas investidas de Satanás contra a obra de Cristo. Eu me lembro quando padre ainda jovem, talvez no 2º, 3º ano de sacerdócio, me deparei com um caso de possessão tremendo. E o que o diabo mais odiava era o crucifixo. Quando a gente empunhava o crucifixo, ele cuspia no crucifixo, blasfemava, pois Satanás tem horror à paixão de Cristo. É o sinal mais eloquente, mais poderoso contra os ataques do demônio, o poder da paixão de Cristo. Daí que no exorcismo a gente sempre invoca o nome de Jesus e o sangue de Jesus. O nome e o sangue de Cristo é um baque, é um soco na face tremenda e horrorosa do demônio. Portanto, a cruz que nós tanto usamos em diversas circunstâncias, que ostentamos também no nosso rosário, que ostentamos também no nosso peito, e os bispos carregam uma cruz grande, que representa toda a igreja a ele confiada. A cruz de nosso Senhor, ela é um remédio de muita eficácia contra as tentações do demônio. Portanto, o crucifixo no seu quarto de casal, no quarto das crianças, na sala de entrada da casa, faz muito bem, para não nos deixar esquecer que o nosso estandarte não são as coisas passageiras deste mundo, mas sim a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual ele remiu o mundo. O Evangelho da Santa Missa desta segunda-feira é Lucas 4, 24, 30. No final desse Evangelho, que fala da vinda de Jesus a Nazaré, diz assim: levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto da cidade, no monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A gente pode imaginar o quanto o demônio evitou forças na tentação a Jesus, tentando a sua dimensão humana para levá-lo à queda. Se o demônio acha tão bom a queda de um cristão, imagina se ele conseguisse fazer Jesus sucumbir. Esses compatriotas de Jesus que não o aceita, pregando na sinagoga deles em Nazaré, eles agiram motivados pelo demônio. O filme A Paixão, de Mel Gibson, nos dá muito bem a clareza de como,
em todo aquele cenário da paixão, dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, lá estava ele, o tinhoso, o demônio, aquele que divide, emperdigado pela sua própria miséria e derrota. Lá estava ele, tentando nosso Senhor. Agora imagine nós, pobres mortais, como o diabo tenta nossas vidas para nos fazer sucumbir, para nos levar à perdição. Daí, aquela obediência a nosso Senhor, vigiai e orai para não cair em tentação. Quaresma é isso. É um tempo para a gente aprofundar o autodomínio sobre as nossas inclinações desnecessárias, imprudentes, inclinações não amparadas pela verdade de Cristo. Que Deus ajude você, ajude a mim e a todos nós a centrar a nossa confiança no Cristo crucificado, no poder da sua cruz, do seu sangue, para combatermos o inimigo da nossa fé. Senhor nosso Deus, Pai Santo, eterno Senhor, abençoa o ouvinte deste programa. Livra-nos das tentações do demônio. Proteja-nos, Senhor, contra os dardos inflamados do maligno, contra a nossa prática das virtudes e a nossa entrega ao Teu amor eterno. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, auxilia-nos nesse combate ferrenho contra o inimigo do Teu Filho Jesus, o inimigo da igreja, o inimigo dos cristãos. Dai, Senhor, a nós a força de vencermos tudo aquilo que é ocultismo, tudo que é contaminação da macumbaria, da feitiçaria, do curandeirismo. Livra-nos, Senhor, de todas essas maldições, desses contatos, com essas contaminações que tantas pessoas têm, desses ambientes tétricos, horríveis, onde não se serve a Deus, mas ao próprio inimigo. Dai-nos, Senhor, a graça de uma liberdade em Cristo que favorece a nossa santidade e a nossa entrega total a Ti. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.